Penélope olhou para o homem que a pegou e depois pediu que ele a colocasse no chão. Vemos então Reinaldo e Penélope se olhando. O jovem rapaz então pergunta: "Aonde você está indo?" A mulher iria responder que ia a um passeio, mas foi interrompida pelo seu irmão, que logo disse que se ela insistisse nessa história de passeio, ele iria chamar o duque. Maldição! Penélope pensa e logo diz que irá ao festival. Reinaldo então pergunta por que a mulher fez toda essa confusão apenas para ir no festival no meio da noite. Ela responde que tem seus motivos e que o homem não precisa saber quais são. Qual é o problema de ter um guarda? O jovem pergunta e logo diz: "Você não sabe o quanto é perigoso sair de casa nessa época do ano. Sem contar que você é pequena, hein?" Antes que o seu irmão continuasse a falar, Penélope o interrompeu chamando ele pelo nome e depois disse: "Agradeço muito a sua ajuda, mas eu te disse da última vez, certo? Vou cuidar dos meus próprios assuntos, então pare de se preocupar comigo." O jovem de cabelo rosa esperou sua irmã terminar de falar para tentar dizer algo. "Ei, você!" Ele falou, mas foi interrompido pela mulher, que continuou a falar. "Eu serei uma adulta em breve. O que quer que aconteça comigo será de minha responsabilidade. Como meu irmão, você poderia ignorar o que aconteceu." Assim que Penélope terminou de dizer isso, Reinaldo disse que iria com ela. "Eu irei te acompanhar, para atuar como escolta e acompanhá-la como irmão." A prota ficou espantada enquanto o homem continuou: "Ninguém saberá sobre isso, então apenas vamos juntos." A protagonista então perguntou por que o homem faria isso, já que ele não gostava dela. Reinaldo então protestou perguntando quem disse isso. Irritado, ele logo gritou: "Foi você quem disse que me odiava, milhares de vezes, milhares." Penélope rapidamente colocou o dedo na boca pedindo para o homem fazer silêncio. Os dois então pararam de fazer barulho enquanto ficavam de frente um pro outro comicamente. "Por que você está gritando?" Penélope pergunta sussurrando e depois pensa: "E quando eu te disse isso?" "De qualquer forma, será assim. Mesmo que você não goste, eu irei segui-la." Reinaldo diz com os braços cruzados, e nesse momento a janela do sistema aparece para a prota. O evento dessa vez é o mesmo de antes: ir no festival com o Reinaldo. A prota já negou uma vez, mas dessa vez ela solta um suspiro e resolve aceitar. "Está bem, iremos juntos." Ela fala com Reinaldo enquanto escolhe a opção sim. Com isso vemos Penélope e Reinaldo ajeitando algumas coisas antes de sair, mas de repente uma voz surge assustando os dois. Ela perguntou o que eles estavam fazendo. A voz era de Derek, que vem caminhando e pergunta aonde os dois planejam ir, tão tarde da noite. Penélope ia falar algo, mas Reinaldo a interrompeu dizendo que a mulher queria ir ao festival. Ver o festival. Derek pergunta e então Reinaldo responde: "Sim, por isso irei segui-la como um guarda para evitar que ela se meta em problemas." Nesse momento a prota pensa que está com problemas. O que vai acontecer se ela não puder sair para se encontrar com o Iclis? Para piorar a situação da protagonista, Derek dá um passo à frente e diz que a escolta de um nobre consiste principalmente em 2 guardas. O homem então declara que também vai junto com Reinaldo e Penélope. A prota fica surpresa e nesse momento a janela do sistema aparece novamente mostrando uma nova missão: ir no evento de encontro no festival com Derek. A recompensa é a mesma de Reinaldo: subir 3% a favorabilidade e um item secreto. Frustrada, a prota pensa em como está ferrada. Nada saiu como ela queria. O cenário então muda e vemos Penélope olhando de lado enquanto Reinaldo pergunta se ela realmente veio para ver o festival. Caminhando, a protagonista diz que está olhando em volta. Seu irmão de cabelo rosado então diz que ela não está pedindo para ele comprar coisas e que a mesma costuma ficar louca por acessórios. "Realmente pensam que vim para o festival me divertir com vocês?" Penélope pensa olhando em volta e logo ela reflete que é um grande desafio e também não sabe onde encontrar o Iclis. Reinaldo nesse momento parece ver algo. Ele então subitamente puxa a sua irmã e diz para ela vir com ele por 1 minuto. "Aqui tem umas muito boas." O jovem de cabelo rosado diz, mostrando umas joias à venda. Nesse momento surge um vendedor e diz para eles entrarem e escolherem o que mais gostarem.
Reynolds então pede para a mulher escolher algo enquanto Derek fica ao fundo aparentemente observando algo. Quanto à protagonista, ela pensa que basta só mais um acessório para o baú de joias de Penélope explodir. Essa é muito bonita. Derek diz pegando algo e o vendedor logo começa seu marketing dizendo que é uma pulseira muito especial. Ela tem as joias mais raras do leste e levou 3 meses de trabalho duro para confeccioná-la. Penélope pensa que coincidência. A cor da gema da pulseira é semelhante ao seu cabelo, mas não era bem isso que ela queria no momento. Ele está pagando, certo? Então vou levar esse. A protagonista fala e o vendedor fica feliz esperando para ver o que a mulher escolheu. Mas logo isso muda. Ele e os 2 irmãos ficam com cara de tacho ao perceber que a mulher escolheu uma máscara. Reynolds então vai até a mulher e começa a sussurrar no seu ouvido as seguintes palavras. Ei, eu queria te perguntar isso já faz um tempo. Você está se sentindo mal esses dias? Estou perguntando se às vezes você se sente tonta e quando se recupera não sabe onde está. Assim que o homem termina de falar, Penélope diz, se você não quiser comprá-la é só falar não. O jovem de cabelo rosado então disse defendendo. Não, o que eu quero dizer é, você realmente quer isso? A prota então responde. Já te disse que sim. Reynolds então paga ao vendedor mesmo ainda duvidando da mulher. Após isso um barulho chama a atenção. Isso fará uma enorme multidão. Derek diz e Penélope pergunta do que ele está falando. O homem então responde que um desfile parece estar começando. A expressão de Derek não está normal. Ele provavelmente deve estar lembrando da irmã verdadeira que se perdeu num festival assim. O festival começa a atrair as pessoas e com isso alguns deles esbarram em Penélope a fazendo tropeçar levemente. Derek então oferece a mão e pede para a mulher pegá-la. A prota aceita e agradece ao homem enquanto fica agarrada a ele, porém mesmo assim o empurra formado pelo fluxo de pessoas continuou forte. Por conta disso Penélope acabou se soltando enquanto chamava pelo irmão. Derek ficou surpreso e em choque e a protagonista acabou sendo arrastada pela multidão. O homem tentou alcançá-la enquanto gritava seu nome mas acabou não conseguindo. O cenário então muda e vemos Penélope reclamando que não sabe onde está. A mulher então olha para a mão que está com um botão bordado. Provavelmente era da roupa de Derek, já que a prota lembrou dele estendendo a mão para ela antes de serem separados. Nesse momento a tela do sistema aparece brilhando chamando a atenção de Penélope. A mensagem do sistema era: o episódio, o destino do escravo Iclis começou. Gostaria de ir ao evento mercado de escravos imediatamente. A prota pensa que isso veio do nada. Ela achava que tudo ia ser um fracasso por conta dos seus irmãos, mas parece que no fim tudo acabou bem. Vemos então a prota olhando pessoas entrando num lugar enquanto pensa que é óbvio que todos iam cobrir o rosto em um local desse tipo. Penélope então coloca a sua máscara e se mistura ao grupo de pessoas. Chega a sua vez de entrar mas o segurança pede seu convite deixando a protagonista em uma saia justa já que ela não sabia que precisava de um. Às vezes essa prota tem um QI negativo. Ela realmente achou que era só entrar na fila para poder acessar um lugar como esse. Voltando à história, o segurança diz que o lugar opera com um sistema premium muito exclusivo, então não se pode entrar sem convite. Porém, assim que o homem vê o que Penélope tinha em mãos, ele exclama reconhecendo o emblema com uma rosa. A protagonista então aproveita a situação para dizer que esqueceu o convite e que o emblema deve servir como um substituto. O segurança então diz que não reconheceu uma pessoa tão importante e deixa a mulher entrar. Com isso a prota é guiada por outra pessoa enquanto pensa em como o poder da família Eckhart é grande e influente. Dentro do local a protagonista caminha um pouco até chegar no local do evento. Ela fica surpresa e pensa em como há um lugar tão grande por trás daquela portinha da entrada. De repente uma pessoa de terno vermelho diz que o evento está começando, que eles prepararam vários produtos para os que vão participar hoje e que se alguém desejar uma das mercadorias é só falar e levar o quanto quiserem. Depois dessa apresentação de boas-vindas o homem apresenta o primeiro produto. Pessoas sendo vendidas como escravos pelo valor inicial de 10 moedas de ouro. Logo os participantes começam o leilão por essas pobres pessoas. A cada lance o valor aumenta cada vez mais até chegar a 100 moedas de ouro.
Com isso a venda é feita e logo o leilão continua como se vender pessoas não fosse nada demais. A expressão dos escravos então é mostrada e tudo que vemos é melancolia e olhares sombrios e mortos. Penélope apenas observa tudo inexpressivamente, embora seus lábios estejam meio curvados para baixo. Não sei dizer se ela está apática ou com raiva. Voltando à história, o apresentador diz aos convidados que chegou a hora daquilo que todos têm esperado, o melhor produto do leilão, vindo diretamente de um país de bárbaros que sofreu uma derrota devastadora sob o nosso Império Louca. Com isso vemos os pés de alguém amarrado se arrastando enquanto o apresentador grita: "O escravo de Delma! Me permitam apresentar, Iclis." A prota olha surpresa para o homem enquanto pensa que ele é o quinto alvo. O apresentador então volta a falar. Ele diz que todos já devem ter ouvido rumores sobre esse escravo, mas como as palavras não podem se comparar com o que se vê. Por ele, nós preparamos um espetáculo especial para os senhores, desfrutem. Com isso é mostrado duas pessoas soltando uma corrente de algo quadrado coberto por um pano. A prota então pensa o que é isso e se pergunta sobre o que vão fazer. Ela logo fica surpresa enquanto observa 3 lobos saindo de uma jaula. Já Iclis encara as feras fixamente com uma cara de poucos amigos. O homem então é cercado pelos animais enquanto segura uma espada de madeira. Penélope se pergunta sobre o que diabos estão fazendo. A única coisa que deram para o homem se defender era uma pequena espada de madeira. Não deram armadura ou escudo. A protagonista então pensa que isso significa que ele apenas será devorado. O que vou fazer se ele morrer? Deveria comprá-lo agora mesmo. Ela pensa e nesse momento uma das feras avança e ataca, porém Iclis reage rapidamente e a golpeia em cheio, lhe matando. Penélope fica surpresa e constata que o homem é incrível e habilidoso, se esquivando do ataque dos lobos. Nesse momento outra fera tenta atacá-lo por trás, mas novamente o homem reage rapidamente, apunhalando e matando o bicho. Depois dessa carnificina vemos Iclis ofegando cansado enquanto sangue escorre de sua espada. A protagonista continua surpresa com o desempenho que acabou de ver e então o apresentador volta a falar que este é o escravo Iclis. Nesse momento o olhar do citado fica sério e ele se vira rapidamente levantando sua espada contra 2 homens encapuzados que obviamente trabalham para o leilão. Um dos homens grita que o escravo vai atacar e nesse momento um colar brilha no pescoço de Iclis, o fazendo colapsar e apagar. Após isso o apresentador ri dizendo que o homem tem muita energia e que não é fácil controlá-lo de maneira simples, mas os participantes do evento não precisam se preocupar. Afinal eles têm guardas para isso. Vemos então as pernas de Iclis se contorcendo no chão enquanto o apresentador inicia o leilão pelo homem com o valor de 50.000 moedas de ouro. As pessoas logo começam a oferecer seu lance, aumentando o preço pelo homem ainda mais. Penélope então pensa que finalmente começou e que ela acha que esse leilão pode chegar facilmente aos 10 milhões. A prota estava certa, os lances começaram a aumentar rapidamente, animando o apresentador. 2, 4, 6, 9 até que um homem com cara de vilão figurante ofereceu 10 milhões pelo escravo. O apresentador então anuncia que se ninguém oferecer mais, o homem será vendido pelos 10 milhões. Ele então inicia a contagem. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Nesse momento ele é interrompido por uma voz que diz 100 milhões. Vemos então uma plaquinha sendo levantada por obviamente nossa protagonista. O apresentador fica claramente espantado com o lance da mulher, mas logo ele sorri animado e grita: 100 milhões. Alguém oferece mais de 100 milhões. O figurante com cara de vilão fica olhando de um lado para outro espantado enquanto Penélope muda sua expressão séria dando um sorrisinho. Ela pensa que não tem chance de outra pessoa oferecer mais do que a mesma. Desde o início a prota decidiu que quando o preço mais alto fosse dito, ela pagaria 10 vezes mais. A protagonista reflete que a vida dela depende disso, então não importa que seja 100 milhões ou 1 bilhão, ela pagaria com um sorriso. Finalmente então o apresentador anuncia que foi vendido por 100 milhões, o cenário então muda e vemos Penélope seguindo um homem até chegar em um local. Nesse local vemos Iclis levando chicotadas enquanto está amordaçado. A protagonista pensa: tratam ele dessa maneira todas as vezes que não o estão exibindo.
Fico feliz que ele tenha conseguido escapar daqui durante o jogo. Está na hora de se libertar, Iclis. Penélope fala ao homem que quer pagar com um cheque. Ela pede que coloque no nome do Duque Eckhart e diz que o pingente prova a identidade dela. O homem concorda e dá um acessório para a protagonista que pergunta o que é isso. O homem então responde que é um acessório que vem junto ao produto. Ele então pergunta se a mulher vê a gargantilha no pescoço do escravo e explica que ela contém uma magia paralisante. Basta pressionar o anel para enviar uma descarga elétrica, dessa forma ficando mais fácil para domar o jovem escravo. A prota reflete que foi isso que derrubou Iclis no leilão. O homem também diz que se usar muito o anel derreterá o cérebro do escravo, e pede que a prota seja cuidadosa. Ele segue a falar que na verdade o escravo é muito perigoso, mas logo é interrompido por um grito de dor. Penélope e o apresentador se viram para ver o que está acontecendo e veem Iclis dando uma chave de joelho no homem que estava o maltratando. O apresentador rapidamente grita por ajuda e chama seus capangas que aparecem para deter o escravo rebelde. Penélope reflete que a situação está fora de controle e que desse jeito Iclis pode acabar sendo morto pelos golpes. Ela então pensa que odeia a ideia de ter que usar o anel, mas mesmo assim o usa e derruba completamente o quinto protagonista masculino. Depois disso, um dos capangas vai até a mulher e diz que é perigoso para ela chegar muito perto. Vemos então Iclis a encarando com um olhar hostil enquanto a protagonista vai até ele. Sua favorabilidade está em 0. Penélope então coloca a mão no seu queixo e o chama pelo nome. Isso muda o olhar do jovem escravo. Com isso, nossa protagonista tira a máscara e pede para que Iclis olhe para ela e diz: "Fui eu quem te comprou por 100 milhões de ouros. Reconheça o rosto de sua mestra." O olhar do jovem muda novamente e Penélope diz que não o comprou para que ele fosse um desperdício. Nem mesmo o nobre mais louco desperdiçaria 100 milhões por um escravo. Você acha que alcançaria algo se rebelando? Acha que conseguiria escapar daqui? Não tem um país ou casa para voltar. Depois de falar isso, a prota agarra o queixo do homem com mais força e diz que realmente odeia gente que não conhece seu lugar. Vi potencial em ti. Assim concordei em investir essa quantidade. Isso é apenas entre nós dois. Então você terá que me provar que vale a quantidade de dinheiro que gastei para te comprar. Senão eu te devolverei sem hesitação. Entendeu? Se sim, balance a cabeça. Preciso voltar rapidamente para casa. Iclis então balança a cabeça afirmando que entendeu. Caraca, a prota conseguiu ser bem escrota no intervalo de uns 2 minutos. Voltando à história. A escrota, quero dizer, a protagonista fala com o apresentador, ou melhor dizendo, o anfitrião. Ela pede que ele tire os grilhões do Iclis. O anfitrião tenta argumentar contra esse pedido, mas a mulher diz que é para ele se livrar de tudo que prende o escravo, exceto as algemas e a gargantilha, pois a mesma levará ele para casa. Com isso, alguns dos grilhões são tirados de Iclis, que fica quieto sem dizer nada, mas ele parece pacífico. A prota então pede para um capanga tirar toda a roupa com exceção da cueca. O homem tenta meio que contestar esse pedido, mas a prota joga o saco de ouros e a próxima cena que vemos é Penélope indo embora com Iclis enquanto o apresentador agradece e o capanga fica lá só de cuequinha. Do lado de fora do leilão, Penélope percebe que não sabe como voltar ao ducado e nesse momento o vilão com cara de figurante cerca ela e Iclis com diversos capangas. O homem diz: "Boa noite. Nos vimos faz pouco tempo no evento. Lembra?" Penélope apenas responde que não o conhece. Isso irrita o vilão, que pergunta se ela está o ignorando e diz que ele é quem os rumores chamam de Esperança, Clurie. Antes que ele continuasse a falar, um dos capangas o interrompe e o vilão com cara de figurante muda de assunto. Acho que ele estava falando algo que não devia. Voltando à história, o vilão diz que gostaria que Penélope entregasse o escravo. A mulher então toma a frente e pede para Iclis se afastar. A protagonista pensa que mesmo com um pouco de medo, talvez essa seja uma oportunidade de subir pontos com o alvo, já que um mestre deve saber como proteger seus subordinados. Penélope então diz: "Por acaso não ouviu que eu ganhei o leilão por 100 milhões de ouros?" Exasperado, o vilão tenta argumentar que o mesmo não trouxe uma grande quantidade de dinheiro hoje,
mas que pode oferecer 10 milhões no momento e depois pagar os 90 milhões restantes em alguns dias. A prota simplesmente fala 1 bilhão e o homem diz o quê? Penélope então fala que estava disposta a pagar 10 vezes mais que o preço final oferecido no leilão e que se o homem tivesse oferecido 100 milhões ela teria pago 1 bilhão. Portanto, o preço final por esse produto seria de 1 bilhão de ouro. Irritado, o vilão grita: "Como se atreve? Esse é um preço irracional. Por acaso sabe quem eu sou?" Penélope então agarra a máscara e diz: "O mesmo para você. Por acaso sabe quem eu sou?" Nesse momento o vilão a chama de cadela maldita e tenta lhe estapear, mas Iclies avança rapidamente, segura o homem pelo braço e quebra seu pulso. Por acaso ele não estava algemado? Penélope pensa enquanto vemos a corrente de Iclies quebrada. Ele simplesmente quebrou ela na força bruta, brabo demais. "Meu pulso está quebrado", grita o vilão gemendo de dor. Iclies então toma a frente e diz: "Para trás, mestra." Era possível ver a determinação no olhar do homem. Ele logo avança e vemos sangue voando para todo lado enquanto Penélope observa. Ela parece surpresa e nervosa. Vemos então Iclies espancando os capangas enquanto mais sangue jorra para todos os lados. A protagonista então pensa: "Cheira a sangue, pensar que eu ousei ameaçar alguém como ele." Ela então lembra de Calisto tentando lhe matar e pensa em como o cheiro da morte é assustador. Colocando a mão no pescoço, a prota pensa em como está assustada e então vemos Iclies parado de pé enquanto os corpos dos homens que ele derrotou estão jogados pelo chão junto às suas armas e sangue. O vilão com cara de figurante cai com a bunda no chão morrendo de medo. Iclies então se vira para Penélope, que fica com um pouco de medo. O homem então vai até a mulher, se ajoelha e a chama de mestra. Penélope fica surpresa enquanto Iclies diz que já se encarregou de todos. Ele então pega a mão da mulher, esfrega no próprio rosto e diz: "Me dê os parabéns, mestra." Penélope então pensa que está certa, que fez a escolha certa, enquanto vemos a favorabilidade de Iclies em 18%, mas então nos é mostrado o homem olhando para o anel da mulher de maneira suspeita. Obviamente ele não é confiável. O cenário então muda e vemos o mordomo Fenel e a empregada Emily preocupados com Penélope, que acabou de chegar na residência do Duque. O homem mais velho tenta perguntar onde a mulher estava a noite passada, mas Emily foi mais rápida e perguntou primeiro. Penélope pensa que está com problemas, afinal já é de manhã e ela esqueceu que o sistema não a transporta quando ela quer. A protagonista então pergunta se o Duque já sabe. Então o mordomo responde que sim e que os jovens mestres ordenaram aos soldados que procurassem por ela a noite toda até que uma pessoa do mercado de escravos veio para reivindicar seu dinheiro. Penélope então pensa: "Malditos bastardos! Por que eles tinham que vir pegar o dinheiro tão cedo? Não devia ter deixado Derek e Reynold me acompanharem." Emily então diz para a senhorita entrar e descansar, mas o mordomo pergunta quem é a pessoa que a prota trouxe. A mulher responde que seu nome é Iclies e que ele seria sua nova escolta pessoal. Ela então manda que Fenel prepare um quarto decente para que o homem possa descansar. O mordomo questiona e diz que ela não pode fazer isso. Como poderia permitir que entre alguém que você não conhece a verdadeira identidade? Penélope séria diz que parece que o mordomo continua tirando sarro da autoridade dela apesar da conversa de dias atrás. Ela então diz que está cansada de caminhar a noite inteira e novamente ordena que por favor o mordomo prepare um quarto confortável para que Iclies descanse. Derrotado, o homem mais velho responde: "Como quiser, senhorita." Andando com Iclies atrás dela, a prota pensa que conseguiu dominar todos para que não possam rejeitar o que eu ordeno. Nesse momento vemos Reynold e o Duque, até que eles finalmente percebem e chamam por Penélope. O Duque parece preocupado. "Pai, Reynold." Penélope diz, parecendo meio nervosa. Nesse momento o Duque a olha com uma cara de bravo. Ele se vira e manda que ela o siga. A prota pensa que está com problemas enquanto Reynold se aproxima. Ele encara Iclies de perto e pergunta o que diabos é essa coisa. Ele está tão perto que parece que está querendo um beijo. Isso aqui virou yaoi. Voltando à história. Siga o mordomo Iclies. Penélope ordena, mas ele reclama e diz: "Por que devo seguir o mordomo? Me deixe aqui." A prota então fala: "Vá com ele. Seja um bom menino.
Depois ela vai atrás do duque deixando para trás Iclis, que parece bem suspeito. Entrando na sala, a mulher fecha a porta enquanto o duque chama pelo seu nome. Ela responde sim, pai, e vê que o homem está com a mão no rosto como se estivesse cansado e decepcionado. O duque então diz: explique tudo o que aconteceu desde o início até o final. Agora. Com isso Penélope o encara por alguns segundos. Penélope diz que lamenta ter saído sem dizer nada, mas o duque com uma expressão séria diz: já ouvi muitas desculpas de você esses dias. Sinto que são só palavras vazias. A mulher então o chama de pai e jura que não fez nada que fizesse vergonha ao nome Eckhart. Nesse momento o duque bate na mesa dizendo que não esperou a noite toda só para que ela dissesse isso. A prota fica surpresa e então o homem ordena que Penélope vá direto ao ponto. Por que você deixou a mansão sem permissão? E por que veio esse pessoal pela manhã exigindo dinheiro? O duque pergunta e continua: o que diabos ocorreu essa noite? Nervosa, Penélope suspira e fala que só queria ver o festival. O homem mais velho diz que se ela realmente queria sair, deveria ter lhe pedido permissão. A prota então diz que pensou que ele não permitiria. O que você quer dizer com isso? O duque pergunta e Penélope responde que já que não estava se sentindo bem ultimamente, pensou que o homem diria que passear pela noite seria perigoso. Entendo. Homem diz e a prota continua a falar. Eu estava tentando sair sem que ninguém notasse, mas me encontrei com os meus irmãos, então implorei para que me acompanhassem. Não queria incomodar os guardas por um capricho meu. Logo me separei de meus irmãos devido a uma multidão, e me meti em problemas com um aristocrata muito agressivo. O que? O duque gritou irritado. Quem é essa pessoa? Como ela se atreve a fazer isso? O homem levantou irritado, deixando Penélope sem reação. A prota então diz que não o reconheceu porque estava assustada, mas ouviu ele se chamar de Clurie. O duque então colocou a mão no rosto e olhando para o lado disse: então, Clurie. Com isso, Penélope volta a falar que nesse momento Iclis a ajudou. O homem então pergunta se Iclis é o homem que ela trouxe e a prota responde que sim, dizendo que Iclis estava perto dela. O duque então olha para o lado pensativo e a mulher continua a falar dizendo que o escravo é um antigo nobre de um país derrotado pelo império, que logo depois do incidente percebeu que ele estava sendo vendido como escravo e usou o cheque que o duque lhe deu alegando que não podia dar as costas para a pessoa que salvou sua vida. Penélope, eu não te dei esse cheque só para salvar escravos. O homem diz, mas a prota rebate e diz: mas ele foi capturado por minha culpa. Como eu poderia ignorar o salvador de um membro da família Eka? Antes que ela pudesse continuar a falar, a porta foi aberta abruptamente, revelando Derek com uma expressão meio transtornada. Ele então se aproximou de Penélope perguntando onde diabos ela estava. Irmão, o pai está aqui. Penélope disse nervosa, e então seu irmão mais velho começou a falar. Não há nenhum lugar na capital onde eu não tenha te procurado a noite toda. Até procurei em todos os becos e dentro do Distrito Vermelho. O que teria acontecido se... O homem não continua a falar e Penélope pensa no porquê dele está agindo assim. Ela lembra dele tentando alcançá-la antes dela ser levada pela multidão e pensa em como ele nunca suportou que ela o chamasse de irmão mais velho. Por isso ela não pode crer que ele esteja agindo assim. Por que você parece tão desesperado? Derek, o duque chama pelo homem que parece voltar a si. É muito rude me interromper enquanto estou em uma conversa privada com sua irmã. O líder dos Eckhart fala sério. Derek então diz que sente muito e passando por Penélope ele vai até o duque e fica do seu lado. Isso faz a prota se perguntar se ele vai mesmo ficar aqui ouvindo a conversa. Nesse momento o duque pigarreia e diz: está bem, entendo o que queria fazer, Penélope, mas por qual motivo você trouxe ele para esta casa? Com a pergunta do homem, a prota responde que gostaria que o duque aceitasse Iclis como um aprendiz de cavaleiro, como aprendiz da família Eckhart. O homem mais velho pergunta, e a protagonista responde que Iclis é bom com artes marciais. Por essa razão ele valia tanto dinheiro. Mesmo sendo um escravo, creio que ele será útil para nossa família. Se ensinarem ele a manejar a espada adequadamente, ele... Antes que pudesse continuar, nossa protagonista é interrompida por Derek, que diz: você pode parar agora.
A família Eckhart transborda de pessoas que desejam servir como nossos servos, até a consideram uma honra da família. Então por que um simples escravo teria o direito de segurar uma espada? Com as palavras do homem, Penélope pensa comicamente: pare de encher o saco e vá embora. Ela então fecha os olhos e bem plena diz que quer que Cleese seja sua escolta pessoal. Escolta? Derek pergunta confuso e Penélope responde que sim. Afinal, ela não pode esperar não ter uma escolta quando mais precisar. O Duque então pergunta por que ela não escolhe um dos nossos. Há mais de 20.000 cavaleiros sob o comando da família Eckhart. Penélope responde que sabe que tem uma má reputação entre os cavaleiros e que por isso que o Duque não atribui nenhum deles para protegê-la. O homem mais velho parece pensar nisso enquanto a mulher continua a falar que não quer confiar sua segurança naqueles que não têm a vontade de protegê-la. Não há uma garantia de que isso não aconteça de novo depois que eu me casar. Penélope diz e o Duque pergunta meio enervado. A que se refere sobre casar? O que você está dizendo? Você vai se casar, Penélope? Bem, em breve serei adulta, então não sei o que ocorrerá no futuro. A prota responde enquanto se pergunta se acabou se adiantando ao dizer isso. Com uma expressão séria a mulher então fala: isso é para minha própria segurança. Por favor, me permita escolher minha escolta. Pai e irmão, o Duque e Derek são mostrados mas não podemos ver sua expressão. Enquanto isso Penélope pensa: por favor não tenham objeção quanto a isso. Sei que o que ocorreu ontem foi minha culpa. Ter uma escolta realmente não me importa, mas de alguma forma, devo manter Ecleese ao meu lado. Vemos então o Duque pensativo até que ele começa a falar. Em primeiro lugar, eu entendo, você deve ter passado por um grande susto. Falaremos em outro momento. Vá descansar. De qualquer forma chamarei um médico que venha lhe examinar quando você acordar. Após a fala do Duque, Penélope agradece enquanto pensa que funcionou. Derek não estava nada feliz com isso. Nesse momento o líder dos Eckhart disse que tinha algo para falar com Derek e mandou que ele ficasse no local. Derek então encarou Penélope meio bravo, o que fez a mulher tremer um pouco. Penélope então começou a sair pensando em como não entende a atitude do seu irmão mais velho. Por que diabos ele se comportava dessa maneira? Já do lado de fora a mulher se acalma e respira enquanto pensa que o pior já passou. Nesse momento a janela do sistema aparece mostrando que a missão de ir ao festival com o Derek falhou. O sistema pergunta se a prota gostaria de tentar novamente, mas a mulher pensa que estaria louca se fizesse isso. Por que diabos iria querer tentar de novo depois de tudo que ocorreu? Que tipo de sistema é esse? São só 3% mesmo. Penélope então reflete que a única forma de lidar com esses irmãos e sobreviver é não vê-los. Descendo as escadas, Penélope vê que Reynolds está implicando com Ecleese, que aparentemente não saiu do lugar. O que você está fazendo? A mulher pergunta e seu irmão pergunta quem é este bastardo. Nesse momento é mostrado as favorabilidades dos homens. Penélope então olha de uma para outra e vai até Ecleese. Obviamente ela iria o escolher, ele tem a maior favorabilidade e ela está apostando tudo nele. Reynolds fica bravo e Penélope diz que Emily já deve ter dito que o homem será a sua escolta de agora em diante. Seu irmão questiona perguntando se ela vai mesmo usar um escravo maldito como escolta. A mulher diz que sim e Reynolds pergunta se ela ficou louca e desistiu de tentar melhorar sua reputação e por isso está agindo sem nenhuma consideração. A protagonista diz que já disse que não estava tentando fugir e que está cansada e falará com o Reynolds depois. Ela dá as costas deixando seu irmão bravo. Ele então tenta segurá-la, mas nesse momento Ecleese intervém e impede que o homem toque na sua mestra. O jovem de cabelo rosado fica com expressão desafiadora e meio psicótica, já Ecleese apenas encara fixamente sem expressar nenhuma emoção. Penélope então toma a frente tocando no ombro do seu escravo e diz para o mesmo parar. Ela então pensa que não pode permitir que expulsem Ecleese tão rápido quanto ela o trouxe. Reynolds irritado grita perguntando o porquê da mulher querer uma escolta se fica o tempo todo trancada no quarto. Penélope responde que agora precisa e que tem medo que aconteça de novo o que aconteceu antes. Seu irmão argumenta que para isso ela pode utilizar um dos cavaleiros dos Eckhart, mas Penélope o rebate dizendo: para quê?
para que voltem a preencher 10 livros de insultos sobre mim novamente. Com uma expressão séria ela completa: não necessito de um cavaleiro que não me respeite. As palavras da prota deixaram Reynolds sem ter o que dizer, ele perdeu no argumento. Me deixe te dizer uma coisa, Reynolds, eu tive muita sorte dessa vez. Se não fosse pelo Iclis que me ajudou antes, eu poderia ter sido humilhada ou algo ainda pior, assassinada. Penélope diz séria com um ar sombrio. O homem fica surpreso e temeroso com as palavras dela. A mulher então se vira e deixando o jovem para trás fala: lamento ter feito você se preocupar, irmão. Depois disso o sistema aparece perguntando se a prota quer tentar de novo a missão do festival com Reynolds, mas ela obviamente nega. O cenário muda e vemos Penélope caminhando com Emily, que está meio inquieta. A protagonista então para, e virando o rosto pergunta por quanto tempo Iclis pretende continuar seguindo ela. O homem então responde que a mesma disse que testaria o valor dele. Penélope bate a mão no rosto, e pensa se por acaso ele iria segui-la até o interior do seu quarto. Realmente quer voltar para a casa de leilões, não é? A prota então olha para o anel no seu dedo e para o colar no pescoço do homem e reflete sobre como Iclis era um cavaleiro muito amável no modo normal do jogo. No entanto, ele ainda não foi domado e é um personagem mais perigoso do que ela imaginava. Penélope então fala com o homem que, para testar o valor dele, não inclui que ele seja seu companheiro de cama. Iclis tenta falar algo, mas a mulher o interrompe e diz: você escutou o que eu lhe disse agora há pouco, certo? Eu lhe trouxe para que seja minha escolta. O homem diz que sim. Penélope então continua a falar: por isso, escute atentamente. O Duque aceitou sua estadia aqui. Por isso terá que fazer as pessoas daqui te aceitarem. Essa será a sua primeira missão. Uma missão. Iclis se pergunta e Penélope diz: claro, eu não posso permitir que um homem inútil trabalhe para a família Eckhart. Vendo que o homem não falou nada, a prota reflete se talvez isso tenha sido demais para ele. Com isso então ela fala sorrindo: confio que você não me decepcionará e irá fazer o certo. Com uma expressão determinada e com a favorabilidade em 20%, Iclis encara Penélope. Penélope então pede que Emily mostre o quarto que o mordomo preparou para o Iclis. Nesse momento o homem chama a prota de mestra e diz: darei o meu melhor para receber a sua aprovação. Penélope então olha para ele e acaricia sua cabeça pensando em como ainda sente um pouco de medo do homem, mas que ainda acredita que ele foi uma boa escolha. Aproveitando as carícias da mulher, Iclis diz: você salvou a minha vida, me alegra que tenha sido você, mestra. Com isso Penélope pensa que está pronta para dar o próximo passo. O cenário muda e vemos Iclis correndo em treinamento, enquanto a protagonista pensa que o Duque e Derek não expulsaram o mesmo da mansão. Penélope está deitada na cama em seu quarto. Ela se trancou lá com o pretexto de estar refletindo sobre suas ações. A prota então pensa em como o Duque mandou investigar todos os nobres que têm Cluri no nome e que Emily informou que a disciplina dos cavaleiros se tornou extremamente rigorosa. De qualquer forma, houve um momento de paz para mim, depois de completar com sucesso o evento salvando o Iclis. A protagonista terminou seus pensamentos. Emily diz que parece que os gostos da senhorita mudaram bastante nos últimos dias. Vemos então Penélope comendo algo e olhando para a empregada com curiosidade. A criada então explica que antes a jovem dama não comia nada picante, mas que agora está sempre comendo comidas apimentadas. Comicamente Penélope percebe que isso é suspeito, mas então dá uma desculpa dizendo que o gosto das pessoas mudam conforme elas crescem. Emily concorda e começa a cortar a comida da sua mestra com uma expressão alegre de bem com a vida. A protagonista olha para ela com desconfiança e hostilidade, mas logo deixa isso de lado, suavizando sua expressão. Emily então diz que não falta muito para o festival acabar e Penélope responde um entendo, não se importando muito com o assunto. A empregada então muda a conversa e diz que o mordomo pediu para passar um recado. O pedido que Penélope fez ao joalheiro há alguns dias chegou. Pedido? A prota pergunta interessada e Emily responde que a mesma mandou chamar o joalheiro uns dias antes do festival. A prota então parece se lembrar e pensa no Visconde refletindo que está na hora de iniciar essa rota.
A empregada pergunta se deve ir buscar e Penélope fica pensativa por um tempo até que diz: sim, traga imediatamente. A cena então muda e vemos Penélope e Emily encarando uma joia com diferentes expressões. A empregada diz que é uma pedra de alta qualidade e pergunta se Penélope pensa em dar de presente ao duque. A protagonista pensa que de jeito nenhum e diz a Emily que precisa de um grande favor e pergunta se ela por acaso conhece algum informante de fora da cidade. Um informante a empregada se pergunta encarando sua mestra com curiosidade. Emily diz que não conhece, mas que provavelmente sua companheira de quarto sim, já que ela costumava trabalhar fora da cidade. Penélope então pergunta qual o nome dela. Emily responde que é Hannah. A protagonista então pergunta onde ela está agora, e então Emily diz que pode fazer um trabalho melhor que o dela. Claro que ela sabe mais do que eu, mas ela é bastante fofoqueira e desajeitada, a empregada diz. Penélope então olha para Emily com uma expressão séria e pensativa e diz: certo, confiarei em você. Isso deixa a empregada feliz e emocionada. A prota fala que ela não cometeu nenhum erro ultimamente, então tudo bem. Emily agradece e diz que não vai decepcioná-la. Penélope então diz para ela se certificar disso. Decidirei o que fazer com a agulha dependendo dos resultados, a protagonista fala deixando Emily tensa. Com isso a prota continua e diz: me escute atentamente, Emily, se você se sair bem é uma grande oportunidade para você. Cabisbaixa Emily responde: sim, senhorita. Penélope então começa a explicar o que a empregada tem que fazer. Ou até que acabe meu período de reflexão, você irá buscar informantes depois de me servir de manhã e pedirá que eles busquem uma pessoa para mim. Emily pergunta que tipo de pessoa e Penélope diz que escreverá os detalhes sobre em uma carta separada. Tudo o que tem que fazer é dar aos informantes. Pode usar quantas joias forem necessárias para pagá-los. No entanto, não pode pedir a informantes especializados em buscar pessoas. Só vá a lugares onde trocam informações valiosas por objetos de grande valor, nessas agências onde só vai gente nobre de alto escalão. Tem habilidade suficiente para fazer isso por sua conta? Penélope pergunta e Emily responde: sim, deixe comigo. Vemos então Vinter de costas com orelhas de coelho. A protagonista então pensa que Emily será capaz de encontrá-lo facilmente. Afinal, Vinter é um dos nobres mais poderosos e ricos do reino. Ele é o responsável de que Yvonne Eckhart tenha sido capaz de se reencontrar com sua família mesmo tendo perdido a memória. Vemos então Vinter achando Yvonne e depois ela agradecendo a ele por ter ajudado a mesma a se encontrar com sua família. A protagonista então pensa que claro que sabe quem é o dono do lenço. O Vinter também sabe como encontrá-lo, mas ela não vai procurá-lo pessoalmente em todas as festas como a Yvonne fez. Penélope então diz sorridente que só tem que fazer ele notá-la. Surpresa e interpretando as palavras da mulher de maneira errada, Emily pensa: não me diga que a senhorita Penélope se apaixonou. Vemos então Penélope radiante com Emily olhando com pensamentos totalmente errados. E assim floresce um combo de mal-entendidos. Emily então diz que parece que um bom dia está para chegar e Penélope pergunta o que ela quer dizer. Nesse momento então, sons de batidas ecoam pelo ambiente. Senhorita é o Fenel. Uma voz diz do lado de fora e Penélope entende que é o mordomo. Ela então pensa que essa pode ser uma boa oportunidade e fala para o homem entrar. O mordomo obedece, entra e informa a senhorita que um convite para ela acabou de chegar do Palácio Imperial. A protagonista então pergunta: do Palácio Imperial? O homem confirma e diz que vai haver um pequeno banquete para comemorar a vitória no último dia da fundação do Império. Penélope questiona: por que até mesmo há um convite para mim? Já tivemos um grande banquete faz pouco tempo, certo? Fenel responde que esse banquete está sendo organizado pelo príncipe herdeiro. Essa informação deixa a protagonista em choque, fazendo ela congelar comicamente. O príncipe herdeiro. Penélope pergunta com uma expressão nada boa, e então o frio glacial toma conta do ambiente. O que meu pai disse sobre isso? A prota questiona e o mordomo diz que na verdade o convite foi só para a senhorita e que o duque ainda não está sabendo. Isso deixa a protagonista novamente em choque, se perguntando que tipo de situação é essa. Ele está louco.
Fazendo isso de propósito, ela pensa lembrando do príncipe herdeiro maluco. Como eu vou sobreviver? Penélope reflete desesperada, mas então ela tem uma ideia. A protagonista se joga na cama e diz que está doente, se recuperando de uma febre. É notável seu drama exagerado. Fenel, surpreso, diz que isso é um grande problema e pergunta se é um resfriado. A prota concorda e diz que talvez seja um efeito secundário. O mordomo então diz que vai se retirar para deixar a senhorita descansar e sai. Emily então diz: Senhorita, até agora há pouco estava melhor, mas se tem dor de cabeça, quer que eu chame um médico? De início Penélope nega, mas ela logo volta atrás e diz que é para Emily chamar o doutor. A protagonista pensa que assim poderá espalhar rumores sobre estar doente e não sairia da sua mansão até que esses rumores cheguem ao príncipe herdeiro. O cenário então muda e vemos Iclis do lado de fora. Seu rosto não é mostrado todo, mas ele não parece estar feliz. O cenário muda novamente e começa a chover. Dentro do quarto de Penélope, Emily diz que fez o que a senhorita pediu. No começo todos olharam ela com maus olhos, mas quando viram a caixa de joias seus olhares mudaram. A empregada então fala: E finalmente fui a um lugar muito estranho. Não havia nenhum empregado. Apenas tinha um jovem sentado lá, um homem com máscara de coelho. Penélope sorri e pensa que Vinter mordeu a isca. Obrigada, você fez um bom trabalho, mesmo com a chuva, vá descansar. A protagonista diz. Emily fica feliz com as palavras da sua mestra e diz: Está bem, voltarei à noite, senhorita. Assim que a empregada sai, Penélope olha pela janela e vendo a chuva ela pensa, se perguntando o porquê está chovendo durante o dia todo. A protagonista então lembra que quando era jovem no outro mundo ela sentia ciúmes das amigas por causa de suas mães que levavam um guarda-chuva até a escola. Quando eu ia, caminhava sozinha pelo pátio. Vemos então um flashback da prota criança andando sozinha na chuva. Ela então pensa em como se sentia envergonhada quando os outros diziam que ela não tinha mãe. Mesmo quando a prota cresceu, esse sentimento de solidão não passou. Com isso é mostrado os antigos irmãos lixo dela dividindo um guarda-chuva enquanto saem, deixando a nossa protagonista sozinha na chuva, sem nem ao menos se importar com ela, apenas propositalmente deixaram ela lá. O flashback logo passa e a nossa prota murmura a palavra azarada. Ela então começa a dar batidinhas no próprio rosto enquanto pensa. Aine acorda. Não é momento de relaxar enquanto vejo a chuva. A prota diz que tem que sair desse jogo o mais rápido possível. O cenário muda e vemos Penélope caminhando na chuva enquanto pensa. Vim aqui para tomar um ar, mas caminhei sem rumo e terminei aqui. Não estou com humor para enfrentar nenhum dos Eckhart. Melhor ir a outro lugar. Nada de bom sairá se encontrar com um deles. De súbito vemos uma espada cortando o ar fazendo barulho. Esse som chama a atenção da nossa protagonista. Ela se pergunta se tem alguém treinando mesmo estando chovendo. Escutei que os treinamentos estão cada vez mais intensos esses dias. Isso aconteceu por causa do Iclis? Vamos dar uma olhada. Esses eram os pensamentos da nossa prota. Ela então começa a caminhar enquanto vemos uma silhueta ao longe. Se aproximando então Penélope percebe que é Iclis treinando na chuva. Suas costas têm diversas marcas de feridas, provavelmente do tempo de escravidão. Eu percebi no dia do leilão, mas realmente é assustador. Penélope pensa olhando para as cicatrizes do homem. Ela então reflete que ele deve estar com frio e se aproxima enquanto Iclis continua seu treino golpeando o ar com força, até que ele rapidamente se vira colocando a espada de madeira no pescoço da prota. Ele fica ofegando um pouco até que finalmente percebe quem é a pessoa que ele tentou atacar. Mestra. Iclis diz surpreso, e então Penélope com uma expressão calma e afetuosa fala. Chuva, está chovendo Iclis. O homem então ia perguntar algo, mas Penélope interrompeu e tocando a espada com o dedo ela falou. Primeiro, poderia mover isso aqui? Está frio. O jovem então fica surpreso e se dá conta do que fez. Ele então joga a espada de madeira no chão, a quebrando, e depois se ajoelha no chão e diz: Mestra, lamento pelo que me atrevi a fazer. Por favor, me castigue. Iclis termina de falar completamente sério. A nossa protagonista fica surpresa e percebe algo. O homem está olhando para o anel.
A prota logo pensa que se fosse no jogo, ela teria morrido nessa cena e teria recomeçado do zero e jogado até passar dessa fase. Vemos então Iclis ainda ajoelhado no chão enquanto a prota reflete se perguntando o que a Penélope diria para sobreviver aqui. Um nobre que perdeu sua terra natal da noite para o dia e se converteu em um escravo, uma garota arrogante que o comprou com dinheiro, para alguém que tem de se curvar para sobreviver. Está tudo bem, Iclis, não é grande coisa. A prota imaginou Ivone dizendo algo assim se estivesse na sua situação. Como você pode dizer isso? Ele quase me matou com um golpe de espada. A protagonista pensa e depois ela aperta seu guarda-chuva e chama pelo homem e diz: há alguém incomodando você? O duque não é tão duro com os cavaleiros. Por que está treinando sozinho com esse clima? Vendo que o homem ficou calado, Penélope fala que ele está encharcado, acaricia seu rosto e diz: me diga quem te fez fazer isso. Iclis apenas responde que ninguém disse para ele fazer isso. A prota questiona então por que ele fez e determinado o jovem diz: eu apenas quero me converter em um cavaleiro o quanto antes possível e estar ao seu lado, por isso eu estava treinando sozinho, mestra. Depois que o homem termina de falar, a prota diz que está orgulhosa dele e que deveria lhe dar um prêmio pelo seu árduo esforço. Penélope então diz: gostaria de colocar uma tenda aqui para você treinar sem se molhar ou tem algo mais que você queira? Ó certo. Suponho que terei de comprar uma espada nova para você já que essa quebrou. Vamos ter de chamar um vendedor de armas ou um ferreiro. Antes que a mulher continuasse a falar, Iclis a interrompeu e disse: mestra, espero que minha mestra me visite com mais frequência. As palavras dele deixam Penélope surpresa e o homem logo volta a falar com uma expressão meio pura. Você não me visitou desde que cheguei aqui. Pensei que havia se esquecido de mim. A prota então suspira e com um sorriso pensa: esse olhar, agora eu sei que com certeza você é capaz de destruir uma pessoa como uma máquina. Essa cena estranha de se ajoelhar em frente a mim com tanta facilidade. Assim como eu coloquei a máscara de uma mestra amável, Iclis decidiu imitar um cachorro fiel para sobreviver. Mas ele não é um simples cachorrinho. Eu fui estúpida, como não suspeitei que com Iclis também não seria seguro. Estamos no modo difícil. Mas eu não posso parar agora. Penélope então diz: eu vou te visitar o tanto que quiser. Vemos então o homem com uma expressão neutra e favorabilidade em 25%. Você vai pegar um resfriado, Iclis, quero que deixe de treinar por hoje. É uma ordem. Penélope diz e se vira para ir embora. O jovem logo chama por sua mestra e pergunta se não vai ser punido. A protagonista então olha de lado com uma feição fria enquanto Iclis volta a falar. Eu quase machuquei a minha mestra, por pouco. Com um sorriso a prota pensa. Não, você não iria apenas me machucar. Você iria me matar. Penélope então diz, é uma bobagem castigar um cavaleiro leal ao seu mestre por coisas tão insignificantes Iclis. Não foi de propósito, certo? A protagonista então começa a caminhar para longe enquanto pensa. Meu único cavaleiro, que nunca foi perdoado ou ordenado que se levantasse, felizmente a voz que tinha me chamado por trás, não foi mais ouvida. Agora vemos Penélope correndo enquanto arfa e pensa. Mas o que diabos eu estava pensando? A rota do Iclis não é confiável. Não pode haver uma rota fácil no modo difícil. Determinada, a protagonista diz. Rápido. Eu preciso pensar em outra opção. É bom ter pelo menos algo minimamente confiável.